Me virar num piscar de olhar. Glória a Deus. Então agora, apóstolo, Oi. o que você tem para falar para nós, os sinais da vinda de Cristo? Sinais da vinda de Cristo, eu quero muito que você tome a sua atenção, que essa é uma palavra, para mim, pelo menos para mim, é um tema muito forte, um dos mais importantes da palavra de Deus. E eu quero que você vá abrir na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 21. Nós vamos discorrer um pouco da palavra. E quero que você tenha atenção, principalmente você que está afastado dos caminhos do Senhor. E você também que é cristão, a Bíblia fala assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, vamos estar vigilantes e atentos, como diz a palavra de Deus. Lá no livro de São Lucas, no capítulo 21, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, a partir do versículo 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lá em Mateus, no capítulo... Mateus agora, vai lá rapidinho, no capítulo 25, a partir do verso 18, fazendo um link com essa palavra, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, ok? A partir do versículo 25, glória a Deus. Depois, 19, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, e dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque esse servo aqui, ele foi fiel naquilo que o Senhor havia estipulado para ele. Ele não foi uma pessoa assim que fez um corpo mole. Ou seja, o Senhor falou para ele, vá meu servo, multiplica os talentos que eu te dei. Ao contrário do outro, que receberam um talento e ele escondeu. E o Senhor falou para ele: servo mau e fiel, né? Você vai perder até o talento que tem. E no versículo 31, diz assim, nesse mesmo capítulo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá ó rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste-me ver. Então perguntarão os judeus: Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então o rei respondeu e lhes dirá: em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste-me ver. E ele lhes perguntou: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E o Senhor coloca aqui uma situação ao qual ele coloca as nossas vidas numa provação. E o Senhor, ele vem transformando as nossas vidas. O Senhor vem dando transformação para as nossas vidas. Então, o Senhor, ele tem essa mudança de vida. O Senhor tem essa situação para que você possa ser, né, qualificado como servo de Deus. Então, o Senhor, ele tem muitas situações. Na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus Cristo, nós podemos ver, como eu acabei de ler lá no começo de Lucas 21, que haverá sinais nos céus. E nós estamos vendo aí muitos sinais que estão ocorrendo. E muitas pessoas não estão se atentando para os sinais que estão gritando no mundo afora. Nós tivemos aí recentemente, infelizmente, um terremoto terrível na Venezuela. E esses dias o céu ficou todo avermelhado. E a Bíblia fala aqui sobre sinais nos céus. Só que aí vão aparecer aqueles, né, os meteorologistas de plantão. Não, para dar as explicações. Não, é que ocorreu a variação de luz, a refração da luz, que não sei o que. Óbvio, a natureza ela vai ter os seus meios para poder ocorrerem. Mas esses sinais a Bíblia já alertou. O sol, por exemplo, nós temos visto aí, até tem a NASA divulgado muitas notícias sobre que o Sol tenha aberto grandes sinais, tem ejetado grandes braços coronais de massa do Sol, tem aberto fendas no Sol, e a gente tem visto sinais que nunca ocorreram. A Lua se transformando em sangue. Quantas luas de sangue nós já vimos? E aí você pode falar, mas são coisas da natureza. Mas são os efeitos da natureza que o Senhor tem proporcionado para que nós tivéssemos atenção, para que nós víssemos que quando chegasse próximo dos sinais dos fins dos tempos, nós ficássemos atentos, ficássemos apercebidos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, eu vou falar aqui de um ponto em que o Senhor, ele alerta severamente as nossas vidas. Lá no capítulo 24 de Mateus, no verso 32, ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, que são os sinais, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração em que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebendo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigiai, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui, o próprio Jesus Cristo, ele ressalta
né? Como eu li lá anteriormente, no capítulo de Lucas 21, sobre os sinais, ele fala que os sinais que virão sobre a terra, eles são muito visíveis, né? Os sinais sobre a terra. E aqui ele fala, perguntaram para ele assim, quando que isso vai ocorrer? E o Senhor falou assim, que será como uns dias de Noé. Aí se você voltar e você ler nas Escrituras, como que eram na época os dias de Noé? Havia muita devassidão, muita perversidade entre os homens, muita malignidade, muito pecado, e havia muitas, também sabe o que hoje o homem está fazendo? A hibridização, mexendo com genética, mexendo com híbridos, mexendo com coisas ao qual o Senhor não permitiu ao homem mexer, ao qual o Senhor não aceita, porque quando Deus enviou o dilúvio sobre a terra estava tomada de nefilins, a terra estava tomada de gigantes, que eles eram frutos do relacionamento entre os seres celestiais caídos, que deixaram o seu estado e se rebelaram e vieram para a terra e tiveram intimidade com as mulheres, e delas nasceram os gigantes, os nefilins, e houve muita maldade na terra, muita destruição, ao qual o Senhor enviou o dilúvio para que ele limpasse toda a terra e destruísse toda aquela geração daquela época, e preservando a família de Noé, preservando aquilo que o Senhor deixou como natureza, e encerrando em prisões eternas aqueles anjos caídos. Eles estão encerrados em prisões eternas. E o que tem a ver com isso? Jesus, ele fala como nos dias de Noé. Como que eram naqueles dias? As pessoas não estavam nem aí naquela época. Noé, ele pregava a palavra, ele falava, vai ter o dilúvio, Deus vai destruir a terra. E as pessoas nem aí, chamavam ele de louco. Você é louco, e não sei o que, nunca choveu, você está ficando doido, né? E começavam a criticar Noé, falando que ele era biruta, que ele era louco, né? E hoje em dia a gente prega a palavra, as pessoas chamam a gente de maluco, de doido. E como era nos dias de Noé, está sendo hoje. Assim como o Senhor enviou repentina destruição através das águas. Lá no livro de Pedro fala que o Senhor vai enviar repentina destruição através do fogo, e os sinais estão ocorrendo. Aí grandes terremotos, grandes aflições, está tendo aflição em todas as camadas da terra. E aí, o que a gente vê nos dias de hoje? As pessoas ficam desapercebidas. As pessoas não ficam mais apercebidas. E a Bíblia fala que o Senhor virá no dia em que não cuidais. E as pessoas, sabe o que elas fazem? Quando aqui a palavra fala assim, portanto, assim como nos dias anteriores, comiam e bebiam, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O que quer dizer isso? As pessoas não estavam nem aí, elas estavam preocupadas com o seu dia a dia, preocupadas com seus afazeres, né? Preocupadas com os seus problemas. E aí hoje as pessoas se afastam da igreja, vai acontecer nada, eu peço perdão, está tudo resolvido. Só que, principalmente você que está afastado dos caminhos do Senhor, muitas vezes você fala assim, eu sempre ouvi essa história que Jesus vai vir, nunca vem, demora tanto. Só que aí que está o grande engano. Satanás, ele quer colocar no teu coração uma inquietude para você achar que isso nunca vai acontecer. E aí sabe o que acontece? Vai acontecer isso. Assim como cresce o número de pessoas alcançadas por Cristo, alcançadas pelo Evangelho, também acontece a grande proporção de pessoas que elas não têm as suas vidas enraizadas no Evangelho, elas não têm a sua vida firmada no Senhor, elas têm uma vida de concessões, uma vida ao qual elas não se consagram, ao qual elas não buscam o Senhor, elas dão concessões para o mundo entrar na vida delas. E aqui o Senhor ele fala assim, na palavra, que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Quando vier o arrebatamento, um vai subir e o outro vai descer. Ou seja, né, o que mais a gente vê é pessoa desviada. Ou seja, aquele que fala assim, eu preciso ir para a igreja, não sei o que. Hoje mesmo eu estava no meu trabalho, aí tinha um rapaz lá,
E aí, pela maneira dele falar, eu falei, você é evangélico? Eu sou da Assembleia de Deus, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu preciso voltar para a igreja, não sei o quê, eu estou mais para cá do que para lá, eu preciso firmar meus pés. Sempre tem uma pessoa fraca na fé, né? Mas você vai falar assim, aí a pessoa fala assim, mas o senhor conhece meu coração, apóstolo. Né? Aquele velho jargão crentez, o Senhor conhece o meu coração, Deus não conhece o coração. Eu lamento te dizer, mas eu vou dizer para você, Deus não conhece o coração do homem. Você sabe por que não conhece? Porque o coração do homem, a Bíblia fala, agora fica estreito, a Bíblia fala que o coração do homem, lá em Jeremias no capítulo 17, lá no verso 9, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Se Deus ele prova os corações, é para saber o que passa, porque nem o próprio homem conhece o seu coração. Deus, ele prova o coração do homem, porque o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. O coração do homem não produz coisas boas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, lá no verso 1, o Senhor ele fala assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vigiais. Olha aí, nós estamos falando de vigilância, hein? Que vigiais e vos multipliqueis e entreis e possas possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recorda-te de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardareis ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar entendimento que só de pão viverá o homem, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros e de águas de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. E aqui o Senhor ele humilhou, ele deixou passar fome, ele sustentou com maná o seu povo, para provar o coração deles, para saber o que passava no coração deles, porque nem nós nos conhecemos. Sabe aquele negócio, a pessoa fala assim, eu me conheço, mas quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está com a sua vida em risco, ela faz coisas que até o diabo duvida, né? Coisas que ela nunca imaginou em fazer, ela faz, porque ela fala assim, me deu a louca, eu fiz, me deu um ímpeto, eu fiz. Por quê? Porque o coração do homem não produz nada bom. O coração do homem, infelizmente, ele não produz coisas boas, né? Porque o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele tem falado sobre o coração do homem. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque as pessoas falam muito, eu vou seguir meu coração, que Deus conhece o meu coração. Deus não conhece o seu coração, nem você conhece o seu coração, e você quer atribuir isso a Deus, porque o nosso coração que nos leva para a perdição e para o pecado, quando nós seguimos os instintos do nosso coração. E outra, nós não podemos andar por instinto, nós temos que andar pelo projeto que Deus tem em nossas vidas. Nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já conquistamos. Mais ou menos isso. Que nós conquistamos de acordo, que me fugiu a palavra, mas eu já vou falar. Nós não temos que andar por instinto, temos que andar de acordo com aquilo que Deus escreveu para a tua vida. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele fala o que procede do coração do homem. O próprio Jesus, ele alerta severamente, lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 18, dizendo assim,
Mas o que sai da boca mas o que sai da boca, aliás, ele diz assim no 17: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. O que sai do coração são as palavras, porque do coração do homem, olha que sério que Jesus fala aqui, ó. Está até na Bíblia em letras vermelhas, olha que sério. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, o que o coração humano produz? Né? Desígnios maus. O coração do homem é corrupto. O coração do ser humano é desesperadamente indomável. A Bíblia fala que o coração do homem é indomável. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estou longe da igreja, apóstolo. Sabe? Eu era pastor, eu era apóstolo, eu era bispo. Mas Deus conhece meu coração, sabe? Eu estou aqui. Eu estou evangelizando aqui no bar. Eu estou fazendo aqui na festinha. Aqui Deus me conhece. Né? Aí o cara fica com aquele papo furado. Deus me conhece. Quando chegar o tempo eu volto. E não sei o que. Cuidado, irmão. Cuidado que você não sabe o dia e a hora. Porque o Jesus falou assim: estando dois no campo, um subirá e o outro ficará. Então se você está nessa vibe aí, irmão, você vai ficar. Eu lamento. Você que não está firme nos caminhos do Senhor, você vai ficar. Você vai ficar. Você sabe o porquê? Porque é muito sério. Essas coisas que o coração do homem produz, elas são terríveis. Né? Elas são terríveis. Tanto é que no próprio livro de Gálatas, o Senhor, ele nos alerta. Olha só que coisa séria. Essas mesmas situações que o nosso coração produz, lá em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala no versículo 16, dizendo assim: digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, aquela que Jesus falou lá, né? Que nós lemos agora há pouco, em Mateus, no capítulo 15, verso 18. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição e impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e estas coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmão, Jesus ele foi bem claro. O que procede do coração é tudo isso aqui. Se você está longe dos caminhos do Senhor, o teu coração está produzindo só isso aqui. E o apóstolo Paulo fala: não herdarão o reino de Deus. Então, hoje, o dia que se chama hoje, que você precisa se arrepender. Você precisa urgente se arrepender, porque os dias estão gritando. Os dias estão gritantes. Os dias estão às portas. E nós não podemos vacilar. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, lá no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, o que eu falo para você, o arrebatamento está às portas, os sinais estão gritantes. Né? Não é tempo de você estar na indolência, na sonolência, não é tempo mais de você estar, né, vivendo uma vida letárgica. Nós vemos hoje uma geração letárgica, uma geração de crentes letárgicos, crentes desviados. Tem mais crente desviado do que crente firme. O cara fala, eu não preciso ir para a igreja, e fica ouvindo um monte de ladainha. E a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Jesus advertiu sobre os falsos profetas que ficam nas redes sociais falando que não precisa mais pregar, não precisa mais congregar, não precisa mais entregar dízimo, não precisa mais ter autoridade espiritual, enfim, muitas coisas. Então as pessoas, elas estão se submetendo, ouvindo a voz de falsos profetas e não estão indo pela palavra. A palavra está te advertindo. É tempo de você se corrigir hoje. É tempo de você não ir mais pelo teu coração, mas sim pela promessa ao qual o Senhor tem reservado para a tua vida. O Senhor fala lá no livro de Salmos que o Senhor escreveu todos os seus dias no seu livro. Então é tempo de você seguir o projeto de Deus. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um projeto, Deus tem para você um processo ao qual Ele quer te transformar. Você está passando por guerras e lutas que Ele quer saber se o seu coração vai ser fiel à palavra dEle. Como Ele fala lá em Deuteronômio que nós lemos. Lembra do filho de Davi, Salomão? O Senhor falou para ele, enquanto você estiver na minha presença, enquanto você tiver o seu coração de todo voltado para mim, eu vou te abençoar, te multiplicar, te prosperar. E o dia que ele se desviou da presença do Senhor, o Senhor permitiu que voltasse sobre a vida dele todos os inimigos de Davi, todos aqueles que se levantavam contra Davi, todos aqueles inimigos ao qual o Senhor tirou da presença de Davi, se voltou para Salomão, e ele se voltou para os deuses das suas mulheres, ele se voltou para as prostituições, ele se voltou para a idolatria, no qual ele se desviou completamente do Senhor. E hoje muitas pessoas se desviam da presença do Senhor, porque elas se apegam aos afazeres do mundo, elas se apegam às coisas desse mundo, e elas ficam presas, elas ficam apegadas, né, apegadas às coisas do mundo, elas ficam, né, não é que a sua vida é enredada com os problemas desse mundo, enredada com as preocupações desse mundo, enredada com os problemas da vida, e deixam tudo para o final. Deixa, quando der eu oro, se der eu vou para a igreja, se der eu tomo Santa Ceia. A pessoa nem vai mais para a igreja. Eu vou assistir a live, eu vou ficar em casa, eu não preciso mais para a igreja, tem tanta live aí para me assistir. A pessoa deixa de congregar, e lá em Hebreus fala para não deixarmos de congregar, e as portas estão aí gritando. Então, você tem que estar apercebido, principalmente você que se afastou do caminho do Senhor. Apóstolo, é fácil você falar? Não, não é fácil. Deus não conhece o seu coração, Deus está provando o seu coração, então é necessário que você se arrependa. A Bíblia fala para você rasgar o seu coração hoje, para você pôr a sua cara no pó e você se arrepender dos seus maus caminhos, olhar para trás da onde você caiu e voltar para o Senhor, porque senão, a hora que a última trombeta tocar, você não vai subir, você vai ficar para a grande tribulação e você não vai entrar no descanso do Senhor, né, apóstolo? Sim, é verdade. Isso que o senhor estava falando, apóstolo, é uma coisa muito séria. As pessoas, elas se incomodam com aquilo que elas praticam. É verdade. Elas falam, eu estou incomodado, eu pequei, eu errei. Isso chama-se remorso. É verdade. Existe uma diferença entre remorso e existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Olha aí. Porque quando você está com remorso pelas práticas feitas erradas, você volta a praticar. Verdade. Mas quando você se arrepende genuinamente, você deixa de praticar o pecado e passa a buscar a cura. E aí é onde você é transformado. Aleluia. É onde você pode dizer, estou aguardando a volta do meu Senhor. Estou aguardando, estou esperando meu Senhor voltar. E olha, eu vou falar algo para vocês.
É muito sério, é muito importante que vocês que estão ouvindo essa ministração, vocês possam se arrepender verdadeiramente, não apenas ter um remorso, porque situações acontecem na vida das pessoas e elas ficam lá, ai, eu pequei, aí depois, ai, faz de novo, ai, eu peguei, faz de novo. Então, o Senhor está realmente falando para você, se arrependa, entrega a sua vida para o Senhor, entrega a sua vida na presença dEle. Aleluia. Volte para o Senhor. Ei, você mulher que está aí, eu não congrego porque eu não vou sozinha para a igreja. Mas o Senhor é o seu noivo, o Senhor é seu esposo. Se você está solteira, você é uma mulher viúva, enquanto você está esperando no Senhor, Ele é o teu esposo, tua resposta. E você não fique atormentada, porque muitas vezes você fala assim, mas o que vão pensar de mim, né? Eu sou uma mulher que casei algumas vezes, separei, e aí, vão pensar o que de mim? Você vai se arrepender e entrar no gozo do seu Senhor. Aleluia. Buscar a face dele, mulher, porque o Senhor te visita agora, neste quarto. Glória a Deus. O Senhor quer tirar você dessa depressão. Você tem tanta vergonha porque você caiu tantas vezes, mas o Senhor fala para você que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você que está dirigindo, você está aí preso no trânsito, você está ouvindo essa palavra e está falando, nossa, porque é uma palavra tão forte sobre a volta de Cristo. Sim, para te acordar, porque você está brincando com Deus. Uma hora você está na igreja, outra hora você está no mundo. Você acha que você vai continuar enganando a quem? O Senhor está falando para você se arrepender. Aleluia. Você sobe no altar, ministra, prega, dança, louva, faz tudo. Mas no seu íntimo, você não tem intimidade com Deus. Você não busca a face do Senhor. Você não clama, você não jejua, você não ora na madrugada. Você não fecha a porta do seu quarto e ora. Você fica entretido com mil afazeres. Mas o Senhor te convida hoje para o verdadeiro arrependimento e buscar a face do nosso Deus. Em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos continuar aqui, apóstolo. Tem um louvor que fala muito sobre isso que o Senhor ministrou. Glória Apocalipse Now. Ok. Esse é um louvor para a gente, vocês meditarem nesse louvor, nessa letra. Escutem a ministração do início e o louvor, porque ele vai falar com você. O louvor cura, o louvor liberta e o louvor restaura. Glória Apocalipse Now, banda inesquecível. Com poder e grande glória, e todo olho verá